Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o seu 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que o cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte árvore de aspecto agradável e de fruto para comer. E a árvore no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de onix. O nome do segundo rio é Geom. E é aquele que contorna toda a região de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe esse preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs nos animais vivos, este é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e todos os animais do campo, mas não se achava para ele um auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela, fechou com a carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem,
A palavra de Deus hoje, no capítulo 2 de Gênesis, nós podemos ter a seguinte explicação. Capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver. Vivemos em um mundo orientado pelas ações. Há sempre algo a fazer e nenhum tempo para descansar. Mesmo assim, Deus demonstrou que o descanso é apropriado e certo. Se o próprio Deus descansou de seu trabalho, não admira então que também precisemos de descanso. Jesus demonstrou esse princípio quando ele e seus discípulos saíram em barco a fim de escapar da multidão. Marcos 6, 31 a 32. Nosso tempo de descanso refrigera-nos para os momentos do trabalho. O fato de Deus ter abençoado o sétimo dia significa que ele o separou para uso santo. Este ato é encontrado nos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, de 1 a 17, no qual Deus ordenou a observância do sábado. Quanto ao ensaio do sábado no Novo Testamento, ler o seguinte passagem, Mateus 12, 8, Colossenses 2,16, consideremos ainda que o sábado no Antigo Testamento prefigurava o repouso que todos encontramos em Cristo Jesus. Hebreus 4, de 1 a 11. Do pó da terra implica que não há nada fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem o nosso corpo. O corpo é involúcro, uma estrutura sem vida até que Deus o tome vivo com o seu fôlego de vida. Quando Deus retira este fôlego, nosso corpo retorna ao pó. Deste modo, nossa vida e valor provém do Espírito de Deus. Muito se vangloria de suas conquistas e habilidades como se fosse dono de suas próprias forças. Outros sentem-se desvalorizados por não possuírem muitas habilidades. Na verdade, nosso valor não provém de nossas realizações, mas de Deus que criou o universo e escolheu presentear-nos com o misterioso e miraculoso dom da vida. Faça como ele, valorize a vida. O nome da árvore do conhecimento do bem e do mal implica que o mal já havia acontecido, se não no jardim, então no tempo da queda de Satanás. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal eram realmente árvores. 2 pontos de vista são frequentemente abordados. A árvore realmente existia, mas simbolicamente a vida eterna com Deus era representado pelo comer do fruto da vida. Segundo, as árvores realmente existiam e possuíam propriedades especiais. Ao comer o fruto da árvore da vida, Adão e Eva teriam adquirido a vida eterna, desfrutando um relacionamento permanente como filhos de Deus. Em ambos os casos, o pecado de Adão e Eva separou-os da árvore da vida, impedindo então de obter a vida eterna. De modo curioso, essa árvore aparece novamente no Apocalipse capítulo 22, numa descrição de pessoas usufruindo a vida eterna em Deus. Deus conferiu a Adão a responsabilidade pelo jardim e ordenou que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de impedi-lo fisicamente, Deus lhe concedeu a chance de escolher. Com isso, a possibilidade de escolher errado. Deus continua nos dando chances e nós ainda
costumamos fazer a escolha errada. Tais erros podem nos causar dor, mas ajuda-nos a aprender a fazer escolhas melhores no futuro. A fazer escolhas melhores no futuro. Viver com as consequências de nossas escolhas ensina-nos a pensar e escolher com mais cuidado. Por que Deus plantaria uma árvore no jardim, então, e proibia Adão de comer o seu fruto? Deus queria obediência de Adão, mas deu-lhe a liberdade de escolher. Sem escolha, o homem teria sido como um prisioneiro. A sua obediência não teria sido sincera. As duas árvores proporcionavam um exercício de escolha, com recompensa pela escolha da obediência e tristes consequências pela desobediência. Quando você estiver diante de uma escolha, prefira sempre obedecer a Deus. O trabalho criativo de Deus não estava completo até ele fazer a mulher. Deus poderia tê-lo formado do pó da terra, do mesmo modo que o fizera o homem. Porém, ele preferiu fazê-la da carne e dos ossos do homem. Assim, Deus ilustrou que no casamento, homem e mulher estão simbolicamente unidos em uma só carne. Esta é uma união fabulosa de corações e de vida do casal. Por toda a Bíblia, Deus trata esta união especial com uma seriedade. Se você é casado ou planeja ao casar, está disposto a manter este compromisso que faz de você o seu cônjuge um só? O objetivo do casamento deve ser mais do que companheirismo. Precisa haver comunhão, unidade. Duas formas que preparam os homens e as mulheres para várias tarefas que convergem a um único objetivo. Deus presenteou Adão e Eva com o matrimônio. Eles foram criados perfeitos um para o outro. O casamento não foi uma conveniência, tampouco foi criado por qualquer cultura. Ele foi instituído por Deus e possui 3 aspectos básicos. O homem deixa seus pais em ato público, promete a si mesmo e a sua esposa. O homem e a mulher são unidos, assumindo responsabilidade pelo bem-estar mútuo e amando um ao outro antes das outras pessoas. Ambos tornam-se um na intimidade e no comprometimento de união sexual, que são reservados para o casamento. Casamento sólidos inclui esses 3 aspectos. Então aqui nós podemos enxergar, né, que você já notou que uma criancinha pode correr nua em uma sala cheia de estranhos sem ficar com vergonha, sem ficar envergonhado? Ela não tem consciência de sua nudez, assim como Adão e Eva não se embaraçavam em sua inocência. Mas após terem eles pecado, vergonha e desconforto se seguiram, criando barreiras entre o casal em si e Deus. Costumamos experimentar as mesmas barreiras no casamento, idealmente entre marido e a mulher. Não deve haver barreiras ou sentimentos de vergonha se expondo um para o outro ou para Deus. No entanto, assim como Adão e Eva, que vamos ver no capítulo 3, usamos folhas de figueira, porque temos áreas que não desejamos que fosse, áreas que não desejamos que nosso cônjuge ou Deus vejam.
Então nos escondemos assim como Adão e Eva se esconderam de Deus. Então, no casamento, há essa intimidade espiritual e uma intimidade profunda do casal. Então aqui a gente vê que realmente Deus formou Adão e Eva para serem duas pessoas profundamente místicas, santa e vivesse o paraíso eternamente. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.